Olá, família! Essa semana nós vamos estudar Hebreus, capítulo do 1 ao capítulo 6. Eu gosto quando são poucos capítulos, que dá para fazer um capítulo por dia, né? E vai sobrar um tempo ainda, ou eu trago um princípio desses capítulos para ensinar, ou eu pego um desses capítulos e divido em 2 dias, que um capítulo que for maior, que trazer mais conhecimento aí, tá bom? Vamos ver como é que vai ser o estudo. Então vamos lá, hoje a gente vai começar o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele não tem um autor, o autor ele não se identifica nesse livro, né? Nós acreditamos que é Paulo, né? No manual aqui, né, do Vem Segue, da igreja, fala que possivelmente é Paulo, né? O sistema literário é um pouco diferente, né? Inclusive no começo que a gente vai ler aqui, não começa como as cartas de Paulo, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não começa dessa maneira. Mas a maneira do que Paulo ele pregava e também todos os ensinamentos de Paulo se encontra aqui. É como se fosse um resumo do que Paulo ensinava em Coríntios, que ele ensinava em Efésios, em todos esses lugares, tá bom? Então, os ensinamentos de Paulo se encontram aqui. Tá bom? Então é possível que ele não escreveu sozinho, com outras pessoas ajudando ali. Ele falava, né, não como forma de ditado, ele explicava e a pessoa escrevia ali com as próprias palavras. Então é uma das hipóteses. Uma das coisas aqui também, o próprio livro aqui, Hebreus, significa que esses escritos aqui era direcionado aos judeus, né? Porque tinha o apóstolo Paulo, ele foi como se fosse um apóstolo dos gentios, né? Ele pregava aos gentios. E aqui, se ele fosse escrever como, eu acredito que é Paulo que escreveu aqui, né, Hebreus, escrevendo aos judeus, né, ele já oculta o nome dele. Por quê? O apóstolo Paulo era o mais perseguido ali, né, pelos judeus. Então, se colocasse o nome do apóstolo Paulo logo como título aqui no livro de Hebreus, muitos dos judeus falaram, não, esse livro eu não quero ler, né? Já ia julgar ali só pelo autor. Então, ele oculta o nome dele, acredito, é uma das hipóteses, ele oculta o nome dele, para quê? Para que as pessoas tivessem interesse ali e pudessem conhecer. Também o apóstolo Paulo havia falado a Timóteo, a Tito, que eles deveriam combater os falsos mestres, que eram aqueles judaizantes que pegavam os cristãos e tornavam eles em judeus, querendo levar eles para a lei de Moisés ou coisa assim. E a gente vê que esse direcionamento aqui no livro de Hebreus mostra que Jesus Cristo ele é o mesmo, né, no Velho Testamento. E então é bem uma maneira de combater os judaizantes ali que tentava converter os cristãos de novo ao judaísmo, tá bom? Então é interessante isso. Então vamos começar aqui no versículo 1 em diante, já vou explicando. Diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aqui eu acho muito interessante que Deus ele não deixa, né, de falar com o seu povo. Então, antigamente aqui ele está falando pelo Velho Testamento. Deus de várias maneiras se comunicou com o seu povo, por meio de visões, por meio de sonho, por meio de enigma, por vários meios, né? Deus ele se comunicou com o seu povo. E Deus ele segue esse padrão, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele continua seguindo esse padrão de falar com a gente por meio do Espírito Santo, recebimento de uma bênção patriarcal, ele continua falando conosco. Então a gente vai observar aqui no livro que ele faz um contraste, né? Um contraste aqui sobre Jesus Cristo sendo o superior a tudo. Superior, ele vai fazer comparações dos profetas com Jesus Cristo, dos anjos com Jesus Cristo. E é bem interessante aqui que a gente vai ler. Bom, aqui no versículo 1, aqui, né? No grego original, a maioria das palavras aqui começa com a letra pi, né? No português seria a letra P. E é uma letra no grego que não é usada muito, tá bom? E aí parece aqui que foi feito de propósito já para chamar a atenção desde o começo, como se fosse um sistema literário. O pessoal já ia ler o primeiro versículo aqui, né? A primeira parte fala, nossa, aqui quem escreveu entende, né? É um sistema literário que prende a pessoa. No português não dá para ver, né? Mas no grego é como se você escrevesse um poema e tudo com a letra P, né, as primeiras partes ali. Então, chamava bastante a atenção aqui já o primeiro versículo do livro, tá bom? Mas no grego, tá bom? Aqui no português não aparece muito, não.
Vamos aqui para o versículo 2, diz assim: A nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Então, aí ele fala que antigamente Deus falou por meio de várias maneiras e também por meio dos profetas, tá bom? Mas nos últimos dias, na época de Cristo ali, ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para falar ao povo ali, tá bom? Então ele está fazendo uma comparação com o velho, os, os, os antigos profetas com Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é o maior, né? Ou seja, tudo aponta para Jesus Cristo. Ou seja, o Velho Testamento apontava para o que ia acontecer, que era Jesus Cristo. E o Novo é o cumprimento das profecias do Velho Testamento, tudo se cumprindo em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele é o centro, né, de todo o plano de salvação aqui que a gente consegue observar, tá bom? Vamos continuando aqui, aqui também, né, quando ele fala que a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, ou seja, Cristo ele é herdeiro superior a todas as coisas. Ele que vai falar nessa parte aqui, que ele que construiu o mundo todo, né? Que, ó, por quem também fez o mundo. Então ele é o autor da criação, tá bom? Então ele é superior a todas as coisas, superior à criação, superior aos profetas, né? Superior a todas as coisas. Versículo 3 aqui diz assim: o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, havendo feito a si mesmo purificação de nossos pecados, assentou-se da destra da majestade das alturas. Né? Aqui no versículo 3 tem muita coisa aqui, né? Então, versículo 3 fala: o qual sendo o esplendor da sua glória. Aqui no grego, quando fala o esplendor da sua glória, significa uma sabedoria divina, tá bom? Igual Salomão pediu sabedoria, aqui significa sabedoria divina, tá bom? Então, ele é o esplendor da sabedoria aqui. A expressa imagem de sua pessoa está falando de Deus. Jesus Cristo ele é a expressa imagem da pessoa de Deus o Pai. Né? Aqui é tanto o caráter como a sua pessoa, é o mesmo ser, né? No sentido de caráter. Aqui dá pra ver, né? É, assim, fica mais fácil eu explicar assim. Se você quer conhecer o Pai Celestial, você deve conhecer a Jesus Cristo, porque ele é a expressão da pessoa do Pai Celestial. Conhecendo Jesus Cristo, você conhece o Pai Celestial. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá bom? Ele continua aqui, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, havendo feito por si mesmo purificação de nossos pecados, ou seja, entregando a si mesmo, pagando pelos nossos pecados por meio do seu sacrifício. E depois ele é exaltado, né? Assentou-se à destra significa direita, né? O braço mais forte é o direito. Quem é canhoto é esquerdo, né? A destra significa a direita. Ele foi exaltado à direita de Deus. É isso que significa aqui. Tem uma observação que eu anotei aqui, que tem nenhuma das traduções, uma tradução aqui, Vaticanos, né, que diz aqui, tem essas escrituras que nós temos aqui no Novo Testamento, no Velho, elas não são as originais, elas são cópias da cópia, e não era Xerox, né, com a máquina que nós temos hoje em dia. Um copista, que é chamado a pessoa, ou até mesmo doutor da lei, que o doutor da lei ele ficava copiando as escrituras para fazer novas escrituras ali, copiava pergaminhos. Então, copistas copiavam as escrituras. E aqui, nessa parte aqui, em uma das traduções, nessa Vulgados, deixa eu ver aqui o nome direito aqui, ó. A Codex Vaticanus, diz em grego, né? Quem foi o copista nessa tradução aqui escreveu o seguinte aqui, né? Não que é parte da escritura, mas quem era o copista escreveu essas palavras aqui dizendo, ó, enganoso e desonesto, mantenha a leitura antiga e não mude. Né? Aqui é uma observação que um copista fez, dizendo, olha, quem estiver copiando depois de mim aqui,
copie do jeito antigo que está aqui, não mude, né? Então era para fazer exatamente como está ali, está escrito em grego, e foi um copista que fez. Isso nos dá duas ideias, que para ele ter escrevido isso, algumas outras escrituras poderiam ter sido já alteradas, né? No sentido de que a pessoa está lendo ali, isso significa isso, e colocar a interpretação dela, ou colocar nas próprias palavras dela o que foi escrito ali, tá bom? Então, os copistas poderiam estar fazendo isso por causa dessa aqui. Então ele fala, olha, escreva do jeito que está aqui. Por que que ele quer? Esse copista ele pediu para fazer do jeito. Porque ele percebeu que aqui vai falar dos atributos de Cristo, né, e do poder de Cristo. Ou seja, vai mostrar que Jesus Cristo é Deus, né, para os judeus aqui. Então ele falou, escreve do jeito que está aqui. Eu achei interessante nessa tradução aqui. Tá bom? Que ele fala para não tirar, né? Outros autores já pediram para não tirar e nem acrescentar. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, né? Moisés fala lá para não alterar nada da lei que ele já tinha acabado de escrever. Em Apocalipse 22, versículo 18 e 19, fala que aquele que tirar, né, não da parte desse livro ou acrescentar, viria as pragas desse livro sobre a pessoa. Lá em 3º Nef 11, 39 e 40 também, Jesus Cristo fala sobre isso também, né, que não era para alterar. Lá Jesus Cristo fala que aquele que acrescentar mais ou menos, ou tirar e colocar como a sua própria doutrina, está se desviando, está construindo a sua casa sobre um alicerce de areia. É interessante lá também, do jeito que Jesus Cristo fala. Vamos continuar aqui, versículo 4. Diz assim, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Bom, aqui fazendo novamente aquele contraste, né? Jesus Cristo ele foi feito mais excelente do que os anjos, né? Claro, né? Ele é Deus. Mas aqui eu queria compartilhar com vocês o que a gente viria no próximo capítulo, que é o de amanhã. Por exemplo, capítulo 2 de Hebreus, versículo 7, fala que Jesus Cristo, quando veio, ele era menor que os anjos. Vamos ler lá que eu explico. Ó. Hebreus capítulo 2, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e coroaste de glória e honra, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Aqui fala, né? Em que sentido, né, que Jesus Cristo ele foi menor que os anjos? Ele está falando no sentido aqui que Cristo ele baixou abaixo de todas as coisas. Por exemplo, ele não deixou de ser Deus quando ele se tornou humano, né? Quando ele tabernaculou, é assim que se fala, né? Ele tabernaculou, ele veio e habitou conosco num corpo. É esse o sentido aqui. E aí ele desce abaixo de todas as coisas, ele se submete a todas as coisas, coisa que nós não se submeteríamos, né? Tapa, escárnio, todos os sofrimentos que Cristo passou. Então, isso que fala que ele foi feito aqui nesse sentido menor do que os anjos, né? Mas a escritura aqui no capítulo 1 não está em contradição com o capítulo 2. Então, aqui fala que ele é superior, tanto mais excelente que os anjos, ele é superior. Ou seja, mesmo Jesus Cristo tendo nascido, né, se tornado humano, ele não perdeu a divindade dele. Ele ainda era um Deus, tá bom? Vamos lá aqui para o versículo 5, né? Que é a resposta do versículo 4. Por que Jesus Cristo ele é mais excelente do que os anjos? Versículo 5 em diante. Aliás, do versículo 5 ao versículo 14, aqui vai ter várias maneiras de trazer o Velho Testamento, né? Paulo vai citando aqui várias escrituras de Salmos, de Isaías, ele vai citando aqui, tá bom? Eu vou deixar tudo descrito aqui na descrição do vídeo para vocês pegar, por causa que o tempo não ajuda a compartilhar tudo. Mas aqui no 5 diz assim, ó. Porque qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Eu achei interessante aqui, né, quando ele fala outra vez, né? Porque Jesus Cristo já era o Filho de Deus, mas aqui o sentido é diferente. Qual dos anjos Deus disse, esse é meu filho amado, hoje eu te gerei? Aqui é sentido de que Jesus Cristo ele é o único nascido na carne por meio do Pai Celestial. Ele nasceu por meio de uma mãe mortal,
né? Como todos nós, né, nascemos de pai e mães mortal. Mas Jesus Cristo nasceu de uma mãe mortal e diretamente com o Pai Celestial. Então, por isso que ele fala, hoje te gerei. É gerado pelo próprio Deus ali, tá bom? Então, ele é diferente de todos os outros aqui. Então, a nenhum dos anjos foi feito isso. Nenhum de nós nascemos dessa maneira. Somente Jesus Cristo, tá bom? Então, ele vai trazendo esse contraste aqui. E aí ele vai citando vários salmos aqui. Versículo 6 diz assim: outra vez, quando introduzi no mundo, o primogênito diz: todos os anjos de Deus o adorem. Tem uma tradução de Joseph Smith aqui que eu gosto também, tá bom? Não vai dar tempo de eu ler agora, mas se você pegar no aplicativo aí, na letrinha E e apertar, traz a tradução de Joseph Smith. Mas aqui explicando rapidamente, é que quando Jesus Cristo foi introduzido no mundo, né, ele é o primogênito, aquele que recebe o cargo de liderança, que lidera todos nós, né, também se tornaremos filhos de Deus. No sentido, quando a gente faz convênio com Deus, a gente se torna filho de Deus. Nós já somos filhos de Deus e outra vez nos tornamos filhos de Deus. Tal como é descrito aqui, né? Outra vez. Eu gostei dessa palavra aqui. Versículo 7. Quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espíritos e os seus ministros labareda de fogo. A palavra espírito aqui, né, os seus anjos espíritos, é a mesma palavra de vento, né, no grego é a mesma palavra. Do mesmo jeito que você escreve vento, você escreve espírito aqui, tá bom? Então pode ser que o sentido aqui seria que os anjos, eles servem como vento no sentido de que o vento vai onde é mandado ali, como Jesus Cristo disse a Nicodemos, né? O vento sopra onde quer e não sabes para onde vai ou para onde vem. Mas aqui no sentido é que Deus ele ordena os anjos para ministrar e ajudar no plano aqui, tá bom? Aqui então diz os seus ministros labareda de fogo, né? Então eles são ministros, os anjos são ministros de Jesus Cristo. Mas quanto ao Filho diz: ó Deus, o teu trono subiste pelos séculos dos séculos, centro de equidade e centro de teu reino. Versículo 9 também. E amaste a tua justiça, ou seja, a retidão, e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo e alegria, mais do que os teus companheiros. Então está falando de Jesus Cristo ser ungido, né? Que significa aqui no Novo Testamento Cristo. Então ele foi ungido porque ele era o mais excelente de todos, né? Então ele se torna aí o nosso Salvador. Versículo 10 e o 11 aqui diz assim: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são as obras de tuas mãos. Ele perecerá, porém tu permanecerá. Todos eles, como roupas, se envelhecerão. Está falando que as pessoas vão passar, vão envelhecer, vão morrer, mas Cristo ele permanece para sempre, que ele não vai passar, né? Ele é eterno. Nesse capítulo para frente aqui vai falar sobre Cristo ser sumo sacerdote eternamente, tá bom? Vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui só resumindo aqui do versículo 12 em diante, aqui eu não vou ler, do 12 ao 14, ele vai trazendo a ideia aqui do que Cristo vai fazendo por nós. Porque assim como Cristo ele não vai envelhecer e não vai se desfazer, esse mesmo manto ele vai dar para nós na ressurreição. Nós também seremos de eternidade em eternidade. Vou ler aqui o 12 um pouquinho, só para explicar. E como um manto os rodeará, né? E serão mudados, porém tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então, Cristo é o mesmo, mas nós seremos cobertos com o manto e nos tornaremos como ele é, né? Interessante que a gente tem que passar por esse processo aqui, tá bom? Versículo 13, o qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra e põe os teus inimigos por escapelos de meus pés. Tudo aqui é a escritura lá dos Salmos, né? Que Paulo vai citando aqui, né? Então ele falou de colocar os inimigos sob os pés, né? O próprio Cristo venceu os inimigos, a morte física, a morte espiritual, venceu o pecado, como é dito aqui. Versículo 14 diz assim:
Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o Senhor, ele tem os anjos ao seu serviço, né? Nós não podemos ver esses anjos, mas eles estão a serviço de Deus. Eles estão aqui ministrando para aqueles que vão receber a salvação. A favor nosso. Então a gente não vê, mas sabemos e sentimos esse carinho por meio de Deus, por meio de ser ministrado por meio de anjos, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.